Graças a paz, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. Nessa aula, nós vamos ver a sinergia e cronograma de Deus. É isso mesmo. Tudo que nós falamos até agora, ele deve ser desenvolvido dentro da sinergia e do cronograma de Deus. Com sinergia entre nós. Então, nós falamos sobre a unidade que nós devemos ter. E essa unidade, ela tem que estar acompanhada com o cronograma de Deus. Muitas vezes, a gente acha que o que deve acontecer está dentro daquele cronograma que a gente cria, ou dentro da nossa expectativa, uma expectativa criada por nós mesmos, mas não está dentro do cronograma de Deus. Então nós precisamos entender que Deus está querendo de nós no tempo certo, naquele tempo, onde nós estamos, naquela comunidade. Então, nós precisamos termos a colaboração e a unidade. Então, a colaboração e a unidade entre os membros fortalece a eficácia da missão na igreja, refletindo a unidade do corpo de Cristo. Cada crente deve se engajar, reconhecendo que sua contribuição é vital para o avanço do reino. Nós vimos na aula passada que tem 5 ministérios, cada um está ali atuando para fortalecer, para desenvolver, para fazer com que o trabalho seja eficaz. Então, essa colaboração entre os membros fortalece essa eficácia na missão da igreja e reflete em todo o corpo de Cristo. Então, quando a gente pensa assim, mas a minha igreja é fria, mas minha igreja não sei o quê. Então, quer dizer que está faltando o nosso trabalho. Às vezes é o nosso trabalho que está faltando. Então, cada crente deve se engajar, deve reconhecer que você precisa contribuir. E essa contribuição é vital para o reino de Deus. Então, a colaboração e a unidade. Um outro detalhe é estarmos atentos ao cronograma divino. Entender o cronograma de Deus implica em estar atento às oportunidades e momentos que Ele designa para agir em nossas vidas e a comunidade. A sensibilidade ao mover do Espírito. Isso é fundamental. Então nós precisamos estarmos atentos, sabemos que Deus está falando, ouvirmos a voz de Deus através do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo mover em nós, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, para que a gente possa cumprir o cronograma de Deus, e não o nosso cronograma. Ficarmos atentos, sermos intencionais, atentos à oportunidade de Deus. Nós temos um compromisso à missão de Deus. A conclusão da nossa tarefa é viver de forma santa e piedosa. E a piedade não é aquela piedade de ter dó, mas a piedade no contexto, que diz no livro de Pedro, na carta de Pedro, é que essa piedade é uma devoção às coisas de Deus. É você fazer as coisas de Deus da melhor maneira possível. É você ter cuidado com as coisas do Senhor. Então, a nossa paciência e dedicação são fundamentais para cumprir a grande comissão e alcançar aqueles que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus. Então a gente tem que ter essa paciência, dedicação para cumprir essa grande comissão. Você faz parte da grande comissão? Você faz. Você faz parte dessa toda essa engrenagem para que a gente consiga ganhar almas para o Senhor Jesus. A renúncia e o compromisso. Tudo isso vai ter que ter renúncia. Se você acha que vai ser fácil, não, tudo bem, eu faço. Não, é com muita renúncia. Renunciar ao egoísmo, adotar pensamento altruísta, ou seja, não ficar só falando, dependendo de você, para você.
O pensamento altruísta, ele é aquele pensamento em que você deixa de pensar só em você e pensa nos outros, pensa no global, pensa na obra da igreja. Tem pessoas que elas, por qualquer coisinha, elas deixam a obra do Senhor, deixam de fazer, deixam de participar daquele ministério, sai do ministério, por qualquer coisinha, só assim, pisaram no meu calo, e aí sai do ministério. Quer dizer, e as pessoas que foram prejudicadas com isso no reino de Cristo? E as pessoas que deixaram de receber a sua palavra, a sua ministração, ou aquela canção que você canta, ou aquele instrumento que você toca, ou a palavra de conhecimento que você dá, aquela profecia que você sempre leva, né? Você parou de dar aquele estudo bíblico. Então, nós precisamos pensar globalmente, a perspectiva eterna, cumprir o compromisso que nós temos com Deus, cumprir o compromisso, porque esse compromisso não é comigo, esse compromisso não é com o pastor Lutz, esse compromisso é com Deus. Então você precisa ter esse pensamento altruísta, você precisa ter esse pensamento de renúncia e compromisso, porque isso passa pelo compromisso que você tem com Deus e que você tem com os irmãos em Cristo Jesus e com o ministério que você faz parte. Então precisamos largar esse egoísmo. Precisamos também viver o propósito de Deus, porque sem viver o propósito de Deus, o que você vai estar fazendo? A vida deve ser guiada pelos propósitos divinos, refletindo sobre os aspectos fundamentais como o centro da nossa existência, o nosso caráter e a contribuição que fazemos, a mensagem que transmitimos e a comunidade que pertencemos. É essencial que cada um de nós se comprometa a alinhar sua vida com esses propósitos para impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Então, esse comportamento nosso deve ser alinhado com o propósito de Deus para impactar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente quer fazer um trabalho lá do outro lado do mundo, mas não impactamos aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos fazer algo que é muito superior, que vai me destacar, mas não fazemos aquilo que é o mínimo, que é impactar o mundo que está ao nosso redor. Aqueles que estão ao nosso redor, começar os da nossa família, do nosso trabalho, aqueles que estão na igreja conosco, que estão congregando conosco, talvez num ministério específico que você participa. Então nós precisamos viver esse propósito no pequeno grupo também, onde quer que a gente esteja, a gente entender que nós temos um propósito com o Senhor e com os irmãos também. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com os nossos pequenos grupos.